Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva. Tá no ar mais um podcast LE especial NBB 2020-2021. Para falar de mais uma equipe hoje, estamos aqui, como sempre, com o Fábio Toledo. Olá, Fábio. Olá, Guanais. Há quanto tempo, né? Nem parece que a gente tem lançado podcast todos os dias sobre as equipes do NBB. E hoje não é o nosso último podcast, é claro que não, ainda estamos na letra C, mas é o podcast sobre a última equipe a estrear na próxima temporada, que vai jogar apenas no dia 16 de novembro, quase uma semana depois que o NBB subir a bola pela primeira vez no dia 10. Vamos falar de Cerrado Basquete, que além de tudo, também é um estreante nessa edição do Novo Basquete Brasil. E para isso estamos aqui com ele que criou um perfil dos perfis mais aclamados sobre o NBB, mudou de nome, virou repórter, era comentarista, enfim. Ele vai explicar isso aqui pra gente. Daniel Oliveira, senhoras e senhores. E aí, Lucas, e aí, Fábio, tudo certo com vocês? Um prazer estar aqui mais uma vez, né? Já tive o prazer de participar, acho que uma ou duas vezes. Estar aqui de volta é muito bom, prazer estar falando aqui com vocês, com todos os ouvintes, e já quero aqui para pedir seguidores. Sigam lá, @repórternbb no Twitter e no Instagram. É facinho, Repórter NBB você acha um dos melhores perfis que tem por aí, recomendo. Esse jabá a gente fazia no final geralmente, mas agora vai no começo. Então segue a Locomotiva aí também, porque já que a gente está falando de jabá no começo, segue a gente, curte aí no YouTube, se tiver pelo YouTube, se tiver em alguma plataforma de podcasts também, já se inscreve, ativa o que a plataforma exigir para ficar sempre de olho nas nossas novidades, e a gente tem muito time para falar ainda. É só o nosso sexto episódio da temporada, a sexta equipe ainda que estamos falando nesse especial 2020-2021. Bom, vamos lá. Cerrado Basquete. A Liga Nacional de Basquete, nos últimos 2 anos, ela tem abordado aí, tem tido um modus operandi de convidar praticamente todas as equipes que disputaram a Liga Ouro da temporada anterior. Em 2019-20, isso foi feito porque a CBB, a Confederação Brasileira de Basquete, anunciou que teria início um campeonato nacional organizado por ela, né, que foi o Campeonato Nacional de Basquete, que até aconteceu numa versão teste ano passado. Então, antes da temporada passada começar, a Liga Nacional de Basquete, que é quem gerencia o NBB, convidou todas as equipes que tinham participado da Liga Ouro de 2018. Então foi lá, convidou, estou até pegando os participantes aqui. O Corinthians foi o campeão e já tinha vaga, mas convidou o São José, que subiu nessa. Também foi chamando ali Londrina, Unifacisa, Macaé, e até o Cerrado, que tinha ficado em último lugar naquela edição. Pois bem, o Cerrado não conseguiu garantir as exigências financeiras da Liga Nacional para a disputa do NBB e aguardou uma temporada, né, mais uma temporada na verdade. Disputou a Liga Ouro 2019. Ali, aquela edição que teve a Unifacisa, que teve o São Paulo, teve Campo Mourão, e o Cerrado também não conseguiu subir. Ele foi um pouco melhor, né? Ele tinha ficado em último no anterior, nessa ele ficou em quinto na primeira fase e foi eliminado pela Unifacisa, que se sagrou campeão no final das contas, ele parou nas quartas, mas novamente não foi para o NBB, né? Ele não conseguiu a vaga nem com o convite da Liga, e na temporada seguinte, que é esta que estamos falando agora, ele disputaria o Campeonato Nacional, né? Que até teve a sua outra edição ali cancelada, e agora, finalmente, conseguiu as exigências, conseguiu se organizar, conseguiu um bom patrocínio e está no NBB. A Liga fez isso nessa última temporada porque não há mais Liga Ouro, né? Então ela também quis abraçar o maior número de times possíveis, porque vai eventualmente ter alguma briga de instituições num futuro a médio prazo aí. Tudo está se desenhando para que talvez isso aconteça. Então, quanto mais times de destaque, quanto mais projetos interessantes estiverem sob as asas da Liga Nacional, melhor para ela, e é por isso que ela convidou o Cerrado de novo. E dessa vez o Cerrado conseguiu. E aí, Fábio, começando por você, já tinha batido na trave
não esportivamente, mas administrativamente, digamos assim, em outras temporadas, e agora o Cerrado está lá. Uma coisa que muito me agrada é que eles, quando eles foram recusados, digamos assim, eles receberam convite, mas não conseguiram o que era exigido, né? Eles não ficaram bravos, eles não espernearam nada disso, eles simplesmente abaixaram a cabeça e falaram, tá bom, vamos trabalhar para conseguir o que precisa. E agora está chegando com um projeto bem interessante, né? Sim, né? E até voltando um pouco, né? Depois do fim do Brasília, do antigo Brasília, né, o Instituto de Viver de Basquete, o Cerrado foi uma das agremiações ali que deu sequência, né, à história do basquete na capital federal, né? Tem também, né, o Brasília Búfalos, que chegou também a disputar a Liga Ouro junto com o Cerrado, e o Cerrado também tem projeto de basquete feminino, né? Então é algo já mais estruturado, já pensando no basquete como um todo. E agora viu essa possibilidade de chegar no NBB, né? A gente que vê um pouco de fora, né, a gente vê que é um projeto sim, com uma estrutura, né, adequada ali. Tem até um ginásio que foi recentemente reformado, tem um bom trabalho de comunicação, né, que vem antes mesmo do NBB, já há algumas temporadas. Então, ter um projeto como esse, né, só engrandece o campeonato. E até pensando em termos de organização, é melhor você ter um projeto assim, né, de qualidade na liga, do que, por exemplo, clubes de futebol que não tem compromisso com a modalidade, né? Então, o Cerrado tem essa representação importante, trazendo aí um pouco mais de um novo representante de Brasília, né? E também um projeto que, aparentemente, pelo que a gente vê, tem condições de durar, né? Inclusive, você falou do ginásio, o ginásio do Cerrado, né, a IESPLAN, vai ser a sede dos jogos em Brasília, né, acho que são 16 jogos em Brasília, se não me engano, nesse primeiro turno do NBB, e vão ser todos lá na IESPLAN. O Cerrado vai ter oportunidade de jogar algumas partidas em casa, né, ainda que sem torcida. E, Dani, você que também anunciou várias contratações do Cerrado Basquete, né, falar um pouco dessa montagem desse elenco do Cerrado para a próxima temporada. Bom, o Bruno Lopes é o treinador, né, já há alguns meses, acho que não sei se chegou a um ano, salvo engano. Não vou bancar essa informação, que eu posso, esse fato que eu posso estar enganado. Ele ia disputar o CBB. Isso, ele ia disputar o CBB. Ele chegou de Londrina para disputar o CBB não rolou, e aí ele continuou para o NBB. Realmente, Fábio. Mas aí o time tinha dinheiro, né? Eu até conversei bastante com o Dimitri, que é o presidente do time, sobre isso. Ele sempre falava, pô, a gente tem dinheiro, a gente quer ir para o mercado, a gente está vendo todo mundo se reforçar, né? O Bauru já tinha começado, o Franca, Flamengo, tal e tudo mais, e os caras não iam para frente porque eles estavam esperando realmente a confirmação de que eles iriam participar da próxima edição, e essa confirmação veio ali no final de agosto. E a partir dali que eles foram para o mercado e foram muito rápido, né? Eles começaram a ir atrás de todo mundo e o Dani deu ali vários spoilers de que eles estavam contratando, né? É isso aí, Lucas. E complementando ali o que o Fábio estava falando sobre o projeto, é bem interessante mesmo, um projeto bem estruturado assim e que é focado na modalidade, como o Fábio falou. É melhor ter do que alguma equipe vinda aí de um outro esporte, o futebol, que não está tão comprometida com o basquete, com a modalidade. Também é melhor ter um projeto assim estruturado que vá crescendo aos poucos do que alguns times que são aí vinculados ao poder público e eventualmente acabam saindo e voltando e saindo e voltando. É bem melhor ter um projeto assim que é focado e estruturado dessa forma. Quanto à montagem do elenco, você citou muito bem aí que eles já estavam muito antes de serem confirmados, querendo já entrar no mercado e com as garantias ali para começar as contratações, mas não podiam exatamente porque faltava a confirmação da participação no NBB. A gente tinha já algumas informações, né, mas assim que foi confirmado, eles já atacaram o mercado, e das 3 novas equipes aí, eu acredito que foi a equipe que se saiu melhor
no mercado, até porque eles foram os mais rápidos. Pegaram aí nomes muito interessantes, vindas do próprio NBB, de jogadores brasileiros, não dependendo assim muito dos estrangeiros, e logicamente estavam com menos opções no mercado, mas é uma equipe que, se você for olhar o elenco ali, em todas as posições ali tem uma boa reposição, tem alguém que vai complementar o estilo de jogo. Se você precisar de uma equipe que é mais defensiva, você pode usar tal jogador. Uma equipe que é mais aberta, você tem opções no garrafão que jogam aberto. Você tem opções que já são mais para o garrafão mesmo. Então ficou uma equipe versátil, mesmo chegando ali mais tarde no mercado. Não, e até vale salientar, né, que como se desenhou os 16 times, como se desenharam os 16 times nessa próxima temporada, né? A gente já sabia que teríamos 13 remanescentes, né? E ali começou a ficar aquela dúvida, putz, o São José, o Botafogo, o Rio Claro e tal, quando um foi desistindo, outro foi desistindo, nesse meio tempo, Caxias e Campo Mourão, que já estavam precisando voltar, porque estavam há 2 anos fora, né? E é o prazo que, via de regra, é o prazo limite, né, para uma equipe que se licencia do NBB voltar, né? Talvez isso pudesse ser mudado por causa da pandemia, caso eles não conseguissem, mas isso foi, eles acabaram voltando, eles conseguiram se arrumar. E aí começou a ficar aquela coisa, né? Tipo, se Rio Claro, São José e Botafogo continuarem, vai ficar muito time, vai botar o Cerrado e tal, mas acabou dando tudo certo para o Cerrado, e o Cerrado entrou. Vocês falaram também do questão do projeto, parece ser bem interessante, né, realmente, mas eles têm uma estrutura legal, eles trabalham muito com projetos sociais dentro de Brasília, né, eles têm muitos núcleos sociais lá, abraçam uma garotada bem legal, e não apenas pensando esportivamente, né, na elite esportiva, mas para tirar a molecada da rua, isso também é bem interessante. Ainda não dá para cravar que vai durar muito, né, a gente já viu outros bons projetos com bons potenciais que acabaram indo para frente, mas o Cerrado é um desses que eu torço também para que consiga. Bom, e vamos lá. Não dava para ficar com o elenco da Liga Ouro, né? Quando a Unifacisa subiu, por exemplo, ela teve várias mudanças, mas conseguiu ali, manter o Nate Barnes. São Paulo manteve o Jalen Jones e alguns moleques. A Unifacisa não conseguiu manter, não dava para manter ninguém, né? Ela ficou ali com alguns jogadores que ela utilizaria no CBB, como o Lucas Lima, o Daniel Von Raidin, mas precisava de muita mudança, né? É outra modalidade, é outro nível. Modalidade não, né? É outro nível ficar na elite, né, Daniel? Outro nível. Eu acho muito interessante manter esses garotos que iam jogar o CBB, até para dar uma oportunidade para eles ali na elite, ver como eles se comportam ali na elite. Isso vai ser muito bom para eles e é bom para o time. O time tem que ter jogadores jovens. Não dá para você montar uma equipe com 12 atletas, vamos dizer assim, com atletas já experientes, até porque esses atletas já experientes já buscam ter um espaço maior e os jovens estão ali exatamente para dar ali como se fosse a sua última oportunidade, a sua única oportunidade, e se entregar ali mesmo e buscar o seu espaço. Então eu acho muito interessante jovens como o Luiz Mendonça e o Von Raidin estarem aí na equipe ainda. Acredito que eles vão ter bastante oportunidade. E na montagem do elenco, o Cerrado também contratou outros jogadores, que são jogadores jovens, e que vão chegar para buscar ainda mais espaço e mais oportunidade. A gente tem aí o Alex Doria, que chega de Mogi. Em Mogi ele foi bastante importante com as lesões, né? Então ele teve já alguns minutos que você não imaginaria que ele teria. Conseguiu ali fazer um papel interessante e receber aí a proposta do Cerrado e vai ter mais uma chance aí no NBB de evoluir mais. E o Sérgio Silas também, o Serjão, que vem de São José, apareceu nessa temporada, fez um bom Campeonato Paulista, também fez um bom NBB, né? Acabou ele se tornando reserva direto, a equipe tinha o Abner como reserva, mas como o Serjão assumiu muito bem essa segunda unidade, o Abner acabou sendo dispensado antes mesmo do NBB. Ele evoluiu muito durante o NBB, o Serjão, e agora vai ter mais uma oportunidade.
Ou seja, o Cerrado é uma equipe que está dando oportunidade para jovens jogadores também terem sua oportunidade, seus minutos de quadra, se desenvolver e, quem sabe, se tornar jogadores importantes no NBB futuramente. Então vamos lá, vamos organizar aqui todo o elenco do Cerrado Basquete. Armadores: Henrique Coelho, Lucas Lima. Henrique Coelho e Lucas Lima, vai. Basicamente são esses dois armadores, apesar de que tem mais gente lá que carrega a bola. Maldoso, hein? Oi? Não, mas é maldoso, hein? Fala o elenco todo aí, meu filho. Tô chegando neles, cara, você tá muito apressado. Vamos lá. Armadores: Henrique Coelho e Lucas Lima. Alas: JC Fuller, JC Fuller, né, que é um americano, estava na Argentina. Daniel Von Haidin, Kevin Crescenzi, Luiz Mendonça, John, que é um jovem que vem das categorias de base lá também. E John, na verdade, fica no John. Pivôs: Ambrosino, Paulo Lourenço, que também consegue jogar ali pela ala, Alex Doria, Douglas Nunes, Serjão e Bruno Fioroto. Fábio, para uma primeira participação de NBB, como você classifica esse elenco? Até onde o que dá para fazer com esse time? Até onde Cerrado pode chegar? Bom, vendo, né, a princípio, né, antes de começar a NBB, essas coisas, né, ver como é que vai rolar o campeonato. A gente vem falando, né, de como vai ser diferente essa temporada, mas em análise de elenco, assim, eu acho que é um elenco que tem essa capacidade para brigar por vaga nos playoffs ali, e aí vai saber o que vai acontecer, né, lá na reta final. Então, porque você vê o time tendo Coelho, JC Fuller, Douglas Nunes, na minha opinião, essa vai ser a trinca ali principal. Esses três vão precisar funcionar para dar um melhor resultado pro Cerrado. O Coelho, ele vem de uma temporada mais armadora, né, da carreira, com média de 4,7 assistências na última temporada, levando em consideração a carreira toda dele, abaixo de 4, né, a média. Então, ele vem de uma temporada com essa maior distribuição. É um jogador de bom nível de NBB, tem essa rodagem, um pouco também de experiência, e que essa experiência vai ser posta à prova agora no Cerrado, porque nas outras opções de rotação, né, de armação, o Lucas Lima mesmo, né, que você falou, não teve nenhum destaque ainda, né, a nível de NBB. Então vai ser bastante exigido o Coelho, que tinha, por exemplo, no Botafogo, né, o Jamal junto, né, então ele vai ter um voo ligeiramente solo ali na armação e vai ter essa oportunidade agora. E o JC Fuller, esse o segundo nome da trinca aí, eu acompanho, vi um pouco dos vídeos dele, né? É a aposta estrangeira do time, primeira experiência dele no Brasil, mas ele tem uma bagagem já, né? Já jogou na Liga Ouro, né? Da Espanha, jogou no basquete da República Tcheca, jogou passagens curtas, né? Pela Lituânia, na Hungria, até chegar no basquete argentino, né? Ele é um cara, um ala de bastante aquele ala chutador, né? Ele não tem tanta imposição física, mas tem a agilidade, né? O chute de 3 também tem algum destaque, infiltração. Vai ser o grande cara dos arremessos, né? Pro Cerrado, embora Paulo seja um cara que chute também bastante, Ambrosino é uma opção ali para as bolas de 3, principalmente para abrir quadra, né, como pivô. E, claro, o terceiro nome ali, do pilar, do pilar não, da trinca do Cerrado, o Douglas Nunes, que é um dos pivôs mais subvalorizados, né, do NBB. E se você... Só lembrar disso. Oi? Pilar já aposentou, né? Você tá colocando o cara no Cerrado. Meu Deus. Um dos pilares desse time. Então, o Douglas Nunes, que jogou com o Pilar no Bauru, inclusive, eu acho. E um dos mais subvalorizados pivôs do NBB, porque
você pega a carreira dele, ela tem uma regularidade assim que é marcante, né? Não é uma carreira com números absurdos, né? Mas mantém um nível de apresentação ali, né? Por temporada, que ajuda muito a equipe a ter segurança nele, né? A acreditar que você vai contar com o Douglas Nunes ali no momento, que vai ter o pivô ali importante para a equipe. E aí você tem na base ali, né, outros jogadores que podem aparecer esporadicamente, né, Crescenzi, principalmente na defesa, o Paulo com alguma força ofensiva em determinados jogos, tem essa aposta no Daniel Von Heijden, que ainda não apareceu a nível profissional, né, um destaque na base, mas profissionalmente ainda no adulto não apareceu, e vai ter essa oportunidade. O Fiorotto também, na temporada passada por Brasília, teve jogos importantes, né? E era um Brasília que sofria bastante, né? Dentro e fora da quadra, e o Fiorotto foi um dos líderes daquela equipe. Então tem uma casca ali, né? Dentro do elenco jovem, tem jogadores com certa experiência também, e é um time que, vendo tudo isso, vai ter condições aí de brigar ali na metade da tabela, até vai brigar por playoff, né? É que não dá para, eu não sei como é que vai chegar lá, né, na hora dos playoffs, a vantagem de quadra, se vai ter alguma coisa com relação a isso, se vai ser importante, né? Porque se não tiver torcida, muitas vezes não vai ter importância, né? Então o Cerrado briga ali por playoffs e por uma vantagem de quadra, quem sabe. Essa briga por playoff ali pelas últimas vagas vai ser bem legal, né? Porque, a meu ver, tem duas equipes, que a gente até pode falar disso mais pra frente, mas que estão um pouco atrás das demais, e tem um bolo ali que do 14º ao, sei lá, o 10º, mais ou menos ali, que pode ser bem interessante essa disputa mais pra frente. Mas enfim, vamos seguir aqui no Cerrado Basquete. Fábio falou do Douglas Nunes, né? Essa regularidade dele, eu acho que ela vem mais das últimas temporadas, né, o Daniel? Ele teve uma queda de rendimento depois que ele saiu do Bauru. Aliás, até no finzinho dele do Bauru ele já tinha tido uma queda. Pô, ele foi jogador convocado para a seleção pelo Rubem Mariano e tal. E ele realmente estava merecendo, né? Ele estava num nível que isso não foi considerado um absurdo na época, né? Muito pelo contrário. Mas depois que ele teve lá uma boa retomada no Campo Mourão, e aí o São José apostou nele, ele foi muito bem. Claro, Sadi com uma participação muito grande nessa boa retomada dele. E aí eu falo do Sadi, os olhos do Fábio ficam marejados. Tinha que mencionar, né? Tinha que mencionar. Ele é que inclusive foi um dos nomes cotados aí para o Cerrado, mas acabou não dando certo. Cara, foi muito cotado, ele ficou muito perto de ir, mas acabou voltando para a Argentina. Mas outro dia a gente conta esse bastidor dessa negociação. E aí ele foi para a Unifacisa, né, o Douglas Nunes, ano passado. Você que também teve a oportunidade de acompanhar ele bem de perto, mais recentemente que nós, né, aí em São José, Daniel. Você acha que ele pode ser realmente esse cara ao lado ali do Coelho e do JC, do JC Fuller, não sei como ele prefere ser chamado, né? Você acha que ele pode realmente ser esse cara dessa trinca, esse Big Three, assim, será que a gente pode dizer isso do elenco do Cerrado Basquete? Primeiro dizer que eu, junto com o Fábio, formamos o fã-clube do Sadi, aqui no Brasil. E agora virou Viúvas do Sadi. Nossa, virou mesmo. Eu cheguei a publicar, porque ele estava muito próximo mesmo de fechar com o Cerrado, eu cheguei a publicar essa informação, mas acabou não concretizando aí, como o Lucas disse. Cara, quanto ao Douglas Nunes, é isso, mais ou menos isso que vocês disseram aí. Ele teve um início de carreira ali muito, muito bom, em que inclusive foi para a seleção. E ali começou a cair no Bauru, teve uma temporada também ali no Palmeiras, que, se eu não me engano, talvez tenha sido a última dele no NBB. Não teve também uma depois no Campo Mourão, mas ele já foi ali numa queda. E aí ele ficou um pouco sumido e o São José contratou ele para jogar a Liga Ouro, que o São José disputou e acabou sendo vice-campeão e o Corinthians campeão. E ali na Liga Ouro ali ele já foi um líder para o time, assim, puxava a pontuação, puxava a responsabilidade, mesmo sem
o Sadi tá na equipe. Ali é o armador principal, era o Hélio ali revezando com o Xande. E ele foi muito bem, renovou com o São José para a volta do NBB, e aí com o Sadi, o jogo dele apareceu ainda mais, os dois combinaram muito bem, estavam muito bem entrosados, e funcionou muito bem, e eu concordo com a afirmação do Fábio de que ele é um dos mais, ou o mais subvalorizado, porque se você for pegar a temporada dele no São José e na Unifacisa, foram temporadas muito boas, mas ele é um jogador que muitas vezes não aparece o tanto que deveria aparecer, tanto em estatística como em highlights, mas ele é um jogador que nessas 2 últimas temporadas foi muito consistente e faz parte sim dessa trinca da equipe que eu também acredito ser o Coelho, o J.C. Fuller e o Douglas Nunes. O elenco do Cerrado tem características no seu elenco que são muito importantes para um time. Tem a característica de ter jogadores jovens, tem a característica também de ter jogadores experientes, que é muito necessário numa equipe ali, principalmente uma equipe que se sabe que vai estar abaixo da tabela. Se a equipe for só jovens, precisa ali de um jogador experiente para segurar e levantar o elenco. E aí esse é o papel do Douglas Nunes, do Fioroto. É uma equipe que também tem um pontuador, que é o J.C. Fuller. É muito importante ter um cara que vai ser o cara que vai pontuar, a equipe vai ter confiança que ele vai ser o pontuador da equipe. O ruim é que muitas vezes talvez ele vai ser sobrecarregado ali, a equipe adversária pode fazer uma marcação ali mais forte nele e acabar matando as opções do Cerrado. Mas tem outros jogadores que podem aparecer aí na pontuação, como o próprio Coelho, o Douglas Nunes mesmo. Eu acho uma equipe muito interessante, forte no garrafão, com o Ambrosino, que tem um excelente arremesso de 3. E o Ambrosino também eu acompanhei de perto aqui na última temporada. Ele é um cara que pode evoluir muito, porque até numa conversa que a gente teve aí, o Lucas falou que os estrangeiros, eles evoluem muito na segunda temporada aqui no Brasil, normalmente. E o Ambrosino vai agora para a sua segunda temporada, e no São José, ele teve boas atuações, ele mostrou um bom arremesso de 3, ele inclusive teve um lance que ele deu um toco no Marquinhos, que ele mostrou ali muita garra e tal, mas ele não teve muita oportunidade de mostrar o que consegue jogar, porque o São José tinha naquela mesma posição o Rafa Oliveira, que fez uma temporada absurda, e aí o Ambrosino não teve todo o tempo que talvez merecesse ou precisasse para desenvolver. E agora no Cerrado pode ser essa oportunidade aí para ele. Além disso, o Cerrado também tem o Crescenzi, que é um jogador que marca muito bem, vai ser importante em muitos momentos aí durante o campeonato, mas eu concordo com o Fábio que talvez o ponto de dificuldade da equipe esteja na armação. O Coelho vai ficar muito sobrecarregado, vai ter que jogar muitos minutos, ou nós vemos aí uma temporada em que o Lucas Lima vai ter um avanço enorme, vai ter que mostrar mais do que ele já mostrou no NBB, para poder aí dar uns momentos de descanso para o Coelho em jogos aí, em grandes sequências principalmente. Quem é mais velho de guerra aqui nos podcasts da Locomotiva vai lembrar que eu, inclusive, votei no Douglas Nunes para melhor pivô na temporada 2018-2019. Ele não venceu. Salvo engano, foi Lucas Dias e JP Batista, mas eu posso estar com a memória me enganando, mas salvo engano foram esses os pivôs naquele ano. Mas um dos meus votos tinha sido no Douglas Nunes. Foi Douglas Nunes e JP naquele ano. E, bom, o JC, né, o Fuller, ele chegou numa situação ali, de certa forma, semelhante à do Sammy Egger, né, no Brasília. É um elenco bom na medida do possível, mas que carecia de alguém mais pontuador e chegou para ser esse cara especificamente. E até para deixar bem claro para quem está ouvindo a gente aqui, vocês falaram que o Cerrado queria ir para o mercado, porque tinha dinheiro e tal. Ter dinheiro não é a mesma coisa que ter muito dinheiro. A gente já viu equipes ao longo da história do NBB que, mesmo sem estar estável financeiramente, saiu estourando orçamento, contratando todo mundo. E a gente já viu equipes que não fizeram loucuras,
mas que conseguiram assegurar uma verba, ainda que pequena, conseguiram assegurar uma verba muito cedo. E aí, dali para frente, conseguiram montar o seu elenco antes ali de rivais. A Unifacisa, de certa forma, apesar de estar um patamar acima, até porque já disputou o NBB uma vez, já sabe como é que funciona, foi mais ou menos isso que aconteceu com a Unifacisa nessa temporada. Ela não é um dos maiores orçamentos do NBB, mas ela teve a primeira contratação do NBB, que foi o Betinho. Ela foi o primeiro elenco a ser fechado, acho que junto com o Flamengo. Então... Se eu não me engano, quando nós começamos a publicar lá as informações do mercado, inclusive foi essa a impressão que passou para o pessoal que acompanha a gente. Poxa, a Unifacisa está com muita grana, olha, eles estão aí buscando vários jogadores, mas na verdade é porque a equipe chegou cedo, ela tinha uma quantidade de dinheiro ali que não era nem comparável aos principais orçamentos, os maiores orçamentos, mas ela tinha esse dinheiro ali antes e ela conseguiu fazer essas contratações. Justamente, não era uma baita grana, era a grana que eles tinham antes de todo mundo. Então, realmente dava essa impressão mesmo, pô, só Unifacisa contrata, tal, não sei o quê. E, de certa forma, foi o que aconteceu com o Cerrado, mas pelo que eu pude notar, pela minha experiência, pela minha bolha nas redes sociais, não causou essa mesma impressão da Unifacisa, obviamente, porque eles entraram no mercado no final de agosto, começo de setembro. Mas... muitas vezes essa segurança é mais importante e eu dou mais valor para uma atitude dessa, para uma segurança, uma montagem nesse estilo, do que quem sai contratando loucamente e na hora de pagar, seja o que Deus quiser, né? Aliás, né, seja o que os acordos quiserem. Mas, enfim, voltando aqui, a gente dispersou um pouquinho, divergiu um pouco, me desculpem. Fábio, o JC, né? A gente falou que eu estava falando aqui que ele chegou justamente com essa função, mas quem mais ali pode dar uma auxiliada nele? Seria o Coelho? Seria eventualmente um crescimento do Daniel? Quem que pode dar essa mudança? Essa mudança não, fazer essa dupla com ele para puxar a pontuação dessa equipe do Cerrado. O JC que chama John Christopher, né? John tracinho Christopher, que virou JC para os íntimos e para os não íntimos. João Cristiano, gostei. João Cristiano? João Cristiano, gostei. Isso é boa, um nome quase mexicano, né? Mas o JC, ele tem uma média de arremessos, né, na carreira que é alta, né? Por exemplo, no San Martín, que ele estava na Argentina, ele teve uma média de 12,9 arremessos tentados por jogo, com 5,74 certos, ou seja, 44% de aproveitamento nos arremessos. Mesma marca que ele teve no Olomouc Projesnov, de algum lugar aí do leste europeu, que ele teve 13,7 arremessos tentados em média, né, e 46% de aproveitamento. Agora, além dele, né, que vai ser o cara que vai chutar bastante, o Coelho é um jogador que embora tenha sido mais distribuidor de bola no Botafogo, ele pode sim, né, fazer um pouco desse jogo de finalizador, né, um pouco mais individualista da parte dele. Ele já tem essa característica, né? E a gente já tinha falado também do Paulo, que no Pato teve jogos que também ele fez bastante pontos. Claro que dentro dos altos e baixos que teve o Pato Basquete na temporada passada, ele se encaixou, né, nessa aí de jogos bons e jogos ruins, mas é um cara que pode pintar ali, né, jogo sim, jogo não, ali como um cara importante para a pontuação. E o Douglas Nunes é um cara que também tem essa qualidade de pontuar, né? O Ambrosino também, né? Eu tava esquecendo, tentando lembrar o nome do Ambrosino. O Ambrosino é um chutador também de fora. Tanto ele quanto o Douglas Nunes são caras que podem espaçar a quadra, então tem essa condição de fazer um time móvel, né?
E então o JC ele está bem servido, né, de companheiros, mas acho que até para o bom funcionamento do jogo dele vai ser importante ter esse trabalho do time jogando em favor ali do desempenho do JC, que é aquilo que eu tinha falado, né, um cara que tem agilidade, né, ele vai aproveitar espaços que derem ali na defesa para infiltrar, chuta de fora também. Então é a aposta, né, do Cerrado para pontuar e tentar encaixar, né, ele dentro do esquema de jogo da equipe com jogadores latino-americanos, né, já que tem o Ambrosino aí. Eu fico muito com o Coelho nesse quesito, né? Mas realmente passa por um pouco disso que você falou do volume. Você falou que foi de 12 ponto alguma coisa o volume dele, não foi? De arremesso tentado? Isso, 12,9. Então, isso. O do Coelho ano passado foi de 8,1. O máximo dele, salvo engano, foi 8,5 na primeira temporada dele pelo Botafogo. E aí você pode me perguntar, mas pô, são 4 arremessos, menos de 4 arremessos por jogo de diferença. É uma grande diferença. Isso dentro de uma partida de basquete, isso significa muito. A longo prazo, pensando na temporada, isso dá uma diferença nos números também, bem relevante, né? Só você pensar que se a gente extrapolar 4 jogos vezes 28, que é o número de partidas que eles vão fazer, vai dar ali, eu fazendo conta de matemática no meio do podcast, meu Deus do céu, vai dar 80, vai dar 112 arremessos a mais, se eu não estou errado, o que tem uma grande chance de acontecer. Mas vai dar por ali, vai dar mais de 100 arremessos de diferença, realmente é uma grande coisa. Mas eu fico com o Coelho também, né? O Coelho, na temporada passada, ele conseguiu ali vários jogos que ele passou da marca dos 20 pontos, mas principalmente também dos 15, dos 16, já foi algo mais comum, mas em algumas oportunidades até da faixa dos 20. Mas é uma equipe também que ela tem seus valores defensivos, né? O Coelho foi eleito para o time de defesa da última temporada do NBB, primeira vez que eles elegeram uma equipe de defesa na Liga Nacional de Basquete. O Coelho estava lá. O Crescenzi e o Paulo, eles têm suas qualidades ofensivas, mas eu os vejo com mais destaque pelos atributos defensivos. Então, realmente, ali, pelo menos entre os jogadores mais baixos, tem que ver embaixo da cesta e tudo mais, mas pelo menos entre os jogadores mais baixos, eu vejo um elenco com boas possibilidades, né? Concordo com você e também acho que no garrafão existem essas possibilidades aí. O Douglas Nunes mostrou nas últimas 2 temporadas aí que fecha bem o garrafão, é um jogador que dá muitos tocos. O Ambrosino ali marcando ali na 4 marca bem também. E o Serjão também tem uma boa marcação. Ele é claro, guardadas as devidas proporções, ele é um jogador que vai ali evoluir bastante e ele dá bastante tocos. É um bom protetor de aro. Vai faltar para ele aí, obviamente, encorpar. É o que ele precisa para evoluir mais na marcação. Quando vai pegar ali um pivô já mais encorpado, um pivô já mais experiente, ele vai sofrer muito com isso. Mas é um bom protetor de aro aí. Eu concordo com você, Lucas, que a equipe tem bastante valores defensivos. Com Coelho, Crescenzi, Paulo Lourenço. É uma equipe aí que chega para o NBB bem equilibrada, né? Nós vemos aí algumas vezes nas últimas temporadas que tinha uma equipe que defendia muito bem, mas o ataque era muito agarrado, outra equipe atacava muito bem, mas a defesa era completamente aberta. Foi assim com o São José na última temporada, mas a equipe do Cerrado parece ser uma equipe bem equilibrada, que vai ter um ataque e uma defesa ali equilibradas, bem parecidas. O Douglas Nunes ele está inclusive entre os 10 maiores bloqueadores do NBB, né, na história. Isso porque ele só disputou 8 das 12 temporadas. Fábio, e agora eu vou puxar a sardinha para um cara que eu gostaria muito de ver despontando mais nesse NBB, que é o Daniel von Haidin. O Daniel surgiu ali com maior destaque, né, com maiores holofotes para o cenário nacional no Corinthians. Foi no Corinthians, inclusive,
que ele conseguiu ali uma marca de 40 e poucos pontos na LDB, chamou a atenção de todo mundo, mas 41. não ficou só nisso. 41, né? Mas não ficou só nisso, a média dele foi perto dos 20 pontos e tudo mais. Você acha que é a vez dele? Você acha que ele vai conseguir, com base nesse elenco, pelo menos teoricamente? A gente fala teoricamente porque o Cerrado só fez um jogo até agora, da data da gravação desse podcast, ele fez um amistoso com o Flamengo só. Amanhã, inclusive, ele vai fazer outro, quando esse podcast for publicado, já vai ter outros jogos do Cerrado que vocês vão poder ter acompanhado, mas na data dessa gravação, apenas uma partida. Você acha que com base nesse elenco, ele é a grande chance dele estourar, dele ter aí pelo menos, sei lá, 10, 15 minutos toda a partida na Elite, Fábio? E ele na LDB ele fez 2 jogos com 41 pontos, né? Na mesma edição, ele fez 41 pontos contra o Minas, no jogo que ele teve um duplo-duplo, 41 pontos e 10 rebotes, e 41 pontos contra o Cearense, no jogo que ele teve 41 pontos e 8 rebotes. É uma oportunidade que ele vai ter agora que se esperava, né, que ele tivesse no Corinthians, né, na última temporada. E acabou que ele não só não teve, como ele teve que sair. Ele voltou para Brasília. Ele já teve uma passagem por Brasília, agora jogando no Cerrado, ia disputar o campeonato CBB pelo Cerrado e foi mantido, né, para o NBB. E acho que essa manutenção até é positiva, porque por mantê-lo, né, acho que a tendência é utilizar ele também, né? É um cara que se ele for bem nos treinos, eu acho que ele vai ter condição, sim. A ala ali tem jogadores de qualidade, como Crescenzi, Paulo, tal. Tem, mas pela capacidade, pelo potencial que ele tem, seria até legal ver ele ter um pouco mais tempo de quadra. E, assim, 15 minutos pode até ser demais, até por ele não ter quase nenhum, né, nas temporadas anteriores. Não teve espaço nenhum nas outras 2 temporadas. Agora eu espero que ele tenha pelo menos ali 10 minutos, né, faça parte da rotação de fato, né. O Cerrado, é claro, a gente não espera que ocorra lesões, né, mas por ser uma temporada muito complicada, né, depois de 7 meses, 8 meses para algumas equipes sem disputar jogos, sem treinar, vai acontecer algum problema físico. Então é importante que jogadores como ele, né, o próprio Sérgio, como a gente já falou, que eles estejam preparados para, caso algum jogador aí se machuque, ele vai ter essa oportunidade, vai ter um pouco mais de espaço também. Então, eu acho que está na mesma situação do Sérgio. Vai ter um pequeno espaço, pode ter, caso tenha alguma outra lesão, algum problema, e, assim, vai ser um desenvolvimento natural, né, do atleta. Agora ele vai ter que estar preparado, né, vai ter a oportunidade que ele não teve no Corinthians, agora vai ter no Cerrado. Só complementando também sobre o Daniel Von Heyden, ele é um alarmador aí, ala de 21 anos, e na Liga de Desenvolvimento de 2019 aí que vocês citaram, pelo Corinthians, ele teve médias de 19,3 pontos e 8,2 rebotes e 19,2 de eficiência. Quer dizer, você falar para mim que ele não é um jogador que tem aí um futuro, que tem uma qualidade, é um prospecto, tá errado. Ele é um cara que precisa de uma oportunidade para a gente desenvolver o que ele já mostrou aí na base e na Liga de Desenvolvimento. Nessa partida aí que ele teve 41 pontos, ele teve 10 rebotes, 44 de eficiência e 8 de 11 nas bolas de 3. Quer dizer, o cara é um cara que pode ser aí um dos gatilhos do NBB futuramente, um cara consistente na bola de 3, um pontuador, um ala que é bom, pega bastante rebote. E se você for olhar para as alas do Cerrado, ele é um jogador que pode sim ter alguma oportunidade bem interessante de minutagem. Se você for olhar, né, ali ala, armador e ala,
A equipe tem Crescenzi, Paulo Lourenço, J.C. Fuller, o John, que está aí atrás na fila, obviamente, do Von Raidin, e tem o Luiz Mendonça ali que está junto com ele, ou eu diria, um passo atrás também do Daniel Von Raidin. Quer dizer, numa posição ali 2 e 3, tem 3 jogadores ali chegando à frente, que é o J.C. Fuller, o Paulo Lourenço e o Crescenzi, e o Daniel Von Raidin é esse 4º jogador. Numa formação com... É que o Luiz Mendonça ele carrega mais, né? Eu acho que ele vai ficar mais ali entre o Coelho e o JC. O espaço que ele vai procurar vai ser ali, junto com o Lucas Lima, mais ou menos, do que com os outros. Mas eu acho que é por aí também. Os outros eu concordo. Sim. E uma formação com mais chutadores de fora, né? Era até uma opção ter o Von Raidin ali. Que entre ele e acho que o Crescenzi, por exemplo, eu optaria pelo Von Raidin. O Crescenzi no Bauru foi utilizado muito como chutador e não teve essa resposta. O Daniel já tem esse histórico no LDB, pelo menos para o início de temporada, em situações dessas, né, que para trabalhar um time com jogadores abertos ali para arremessos longos, ele é um cara que pelo menos dá oportunidade, né? Pelo menos tem que dar oportunidade para ele, porque ele já mostrou, pelo menos na LDB, que tem essa condição aí de mostrar um bom basquete no perímetro, também pegando rebote, né, de posicionamento e tudo mais. Eu tenho muita curiosidade para ver que jogador, como ele vai se moldar no NBB, porque, bom, eu não acredito que ele vá manter esses números, né? Eu muito à frente eu larguei mão, mas enfim, ele tem números que são muito impressionantes, na minha opinião. É um volume muito alto de 3, isso considerando as categorias de base, tá, gente? Ele chutou no Corinthians 9 bolas de 3 por jogo. Isso é absurdo. É um negócio que eu não digo nem pela minutagem, eu digo pelo estilo do NBB mesmo, por ser uma categoria de elite e tal, é muito difícil você manter um volume desse jeito. Mas ao mesmo tempo ele pega muito rebote, mesmo sendo um cara ali que joga entre os mais baixos, ele tem 1,94, né? Ele tem uma boa altura para a posição, mas ele não joga tanto sob a cesta quanto outros alas, e ele rouba muita bola, ele pontua muito. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: não existe um jogador no NBB com todas essas características. E eu duvido que ele consiga manter todos esses bons atributos, né? Até porque quando você passa por profissional é outra pegada, é outra história. Então eu tenho muita curiosidade de ver para qual desses lados, né, ele vai conseguir se adaptar melhor na elite. Mas eu tenho expectativas muito altas sobre ele também e tenho muita curiosidade. Gostaria muito de vê-lo com um tempo razoável de quadra. Bruno Lopes, você sabe muito mais de basquete que eu, mas se possível atender meu pedido aí, deixa o menino jogar também, vai. Bom, Fábio, começando por você agora, tem mais algum ponto que você acha relevante a gente discutir nesse podcast? Lembrando que a gente está com um Cerrado apenas no papel, né? Porque na prática a gente não viu praticamente nada, o jogo que aconteceu agora não foi nem transmitido. Então, tem mais algum ponto para discutir sobre o Cerrado ou por hoje é só? Acho bom falar do Bruno Lopes também, né? Você citou ele aí, né? Bruno Lopes, ele veio, né, a última Liga Ouro, né? Ele foi o comandante do Londrina, que teve um excelente aproveitamento na primeira fase, né? Na fase classificatória. Aí ele acabou caindo nos playoffs. Mas é mais um treinador aí que vai ter oportunidade, né? De disputar um NBB com um elenco relativamente bom aí, né? Dentro do NBB, é um time na média ali, né, no geral. Então, é a oportunidade, né, do cara ali que já mostrou qualidade ali na Liga Ouro. Era a aposta pro Campeonato Brasileiro CBB, né, do Cerrado. Foi legal também que ele foi mantido no projeto e agora acho que ele não esperava, né, que ele
estava preparado para jogar o Campeonato Brasileiro CBB pelo Cerrado e no final do ano já está disputando o NBB, mas tem essa oportunidade para ele e espero que ele tenha bons resultados aí nesse debut. Muito bom. E você, Daniel? Tem algum último destaque ou por hoje é só, pessoal? Falar também sobre o Bruno Lopes, eu gosto muito quando uma equipe dá essa oportunidade para um técnico jovem. A gente viu aí no último NBB o Fernando Pena aí na frente do Rio Claro, e antes da temporada eu confesso que eu fiquei com o pé atrás, eu duvidei, falei, poxa, será que o Fernando Pena é o cara certo para essa volta do Rio Claro? Alguns treinadores já experientes no mercado, e ele se saiu muito bem, na minha opinião. Ele foi muito bem. A gente tem aí outros exemplos do Filé, por exemplo, na Unifacisa, indo muito bem também. Eu acho muito interessante. Acho que foi uma ideia muito boa o Cerrado manter o Bruno Lopes, e até para ele poder moldar o elenco da forma que ele queria aí nas contratações. Teve alguns técnicos aí, por exemplo, o próprio Fernando Pena que eu falei, e o Jaú, que estava em São José, que são técnicos da última temporada, estavam no mercado. Deve ter algum outro aí que eu estou esquecendo agora. Tinham também outros técnicos que já treinaram equipes no NBB e estavam aí no mercado disponíveis, e o Cerrado poderia ter optado por ir atrás deles, mas eu acho que foi uma boa escolha dar essa oportunidade aí para o Bruno Lopes. Show de bola. Bom, galera, eu acho que deu para a gente dar uma passada geral pelo Cerrado Basquete. Foram aí quase uma hora de conversa, né? 50 e poucos minutos de conversa sobre uma equipe estreante no NBB, que promete um projeto duradouro, né, que tem bases fincadas na comunidade, tem vários projetos sociais, isso eu acho muito interessante também, mas que chega aí como uma grande interrogação, né, a meu ver. Então, vamos para a nossa última parte do podcast, um resumão geral, começando com o Fábio Toledo. Chegamos na hora, pontos fortes, pontos fracos do Cerrado Basquete. Fábio, você começa. Rapaz, acho que eu que inventei esse quadro do podcast Bom, a apresentação ficou quase um choque de cultura, né? Roda a vinheta, Simone. Vai, você. Bom, olha, ponto forte, acho que a partir dessa qualidade defensiva, né, que a gente falou, aí do Coelho, do Crescenzi, do Paulo, o Douglas Nunes, Ambrosino, o Sérgio, são jogadores que têm essa capacidade de fechar o cadeado ali na defesa para trabalhar numa transição que é possível de acontecer, é possível de ser trabalhada também a partir de jogo com o Coelho, com o J.C. Fuller, e então esses são os pontos fortes, né, da transição rápida, um time de qualidade defensiva, né? E os fracos, a limitação ali nas opções de armadores, né, como a gente já falou, ver como que vai encaixar, né, o J.C. Fuller com o restante ali do time, principalmente do perímetro, né, Coelho, ou Crescenzi, ou Lourenço, vai depender muito da formação ali para ver qual que vai ser o melhor para se tirar do J.C. Fuller. E um ponto que ainda não dá para dizer que é um ponto fraco, mas que pode ser um problema, né, que é virar uma dependência do gringo ali para fazer cestas. Espero que isso seja trabalhado, né, para o Coelho aparecer na hora certa, para o Douglas Nunes ter o seu volume ofensivo também. Então, são esses pontos, uns pontos fortes, uns pontos fracos, uns pontos nem tão fortes nem tão fracos, Guanais, mas são esses aí os pontos do Cerrado. Daniel, qual o seu veredito nessa situação? Cara, ponto forte do Cerrado, eu vou ficar com essa trinca, é muito interessante. Coelho, J.C. Fuller e Douglas Nunes.
se houver um entrosamento muito bom ali, principalmente da ligação do armador para o ala e do armador para o pivô, né? O Coelho para o J.C. Fuller e o Coelho para o Douglas Nunes, pode funcionar muito bem e ser a base aí desse time. Para o ponto fraco, eu acho que eu vou ficar com talvez essa deficiência e dependência do J.C. Fuller também, como o Fábio destacou. Tem também a questão da armação, que ficou praticamente só para o Coelho aí. Eu acredito que aqui vai ter uma queda muito grande com a entrada do Lucas Lima. Então vai depender muito do Coelho. Mas eu acredito bastante no Coelho, no que eu falei sobre a possível dependência do J.C. Fuller. Eu acredito bastante que o Coelho pode ser esse segundo pontuador aí da equipe. É um jogador que aí tem bastante habilidade, né? E se você for analisar ali, ele teve uma temporada muito boa pelo Minas, outra ali não tão boa. Aí ele foi para o Franca, teve uma temporada ali legal, com uns 8 pontos. E aí a segunda no Franca, ele já pulou ali para quase 12 ou 12 pontos mesmo. E foi a mesma coisa no Botafogo, ele teve uma temporada ali com 8 pontos também. E já na temporada passada ali com 11 pontos e alguma coisinha de média. E eu acredito que ele ter feito na última temporada no Botafogo 11 pontos ali, quase 12 de média, foi uma evolução dele mesmo como jogador. E que é por isso que eu acredito que ele possa ser aí um segundo pontuador junto com o J.C. Fuller. Por quê? Porque o Botafogo é uma equipe que tinha muitas opções. Quer dizer, se ele mantivesse ali um ritmo de pontuação das últimas temporadas, seria uma pontuação baixa. Até pelo que o Fábio destacou, que na última temporada ele foi bastante passador, né? Ele quase 5 assistências. Então era para ter tido uma queda ali na pontuação dele, e isso não ocorreu. Ele tinha a opção de passar para o Jamal, para o Cauê, para o Arthur, para o Lucas Mariano. Ele fez bastante isso e por isso tinha quase 5 assistências aí de média, mas mesmo assim ele teve uma pontuação legal. Eu acredito que se o Cerrado precisar aí que ele tenha menos assistências, talvez, mais pontuação, ele esteja preparado aí para corresponder a isso. E agora, olhando por esse espectro de que talvez a equipe fique muito dependente do J.C. Fuller na pontuação, talvez a contratação do Coelho, ao invés do Sadi ou do Sadi, tenha sido mais interessante para a equipe, porque o Sadi é um armador mais de assistência, um cara mais passador, com visão de jogo. Ele melhorou um pouco a pontuação na última temporada para a retrasada, ali na última no Rio Claro, muito por conta dos lances livres. Ele teve um volume de muitos lances livres por partida. Então, se fosse ali mais um jogador que não contribuiria tanto na pontuação, talvez não fosse a melhor opção para o Cerrado. E o Coelho ali, que tem uma boa armação, dá ali 5 assistências de média, mas também tem uma pontuação mais consistente, talvez tenha sido mais interessante para o Cerrado mesmo. Legal. E o Coelho, na última temporada, em comparação com a retrasada, ele teve um volume muito semelhante nos arremessos e uma pontuação também, né, porque o aproveitamento foi bem parecido. Mas a grande evolução dele foram nos outros fundamentos. Ele ficou um cara bem mais completo, né? Se ele conseguir manter isso, de contribuir mais nos rebotes, contribuir com assistências também e com roubos, que foi outro atributo dele que cresceu, outro fundamento que teve uma melhora de 2018-19 para 19-20, vai ser uma peça muito interessante no Cerrado e ele vai ter tempo de sobra de enquadra para mostrar se a gente está certo ou não. Mas para mim o ponto alto desse time e desse podcast foi eu descobrir que temos o João Cristiano. Quando que eu ia imaginar que ia chegar outro Fuller? Quando que eu ia imaginar que ia ter 2 Fuller no NBB? Eu nunca achei que a gente ia ter 1. Agora a gente tem 2, então a gente tem que diferenciar e para mim ele virou o João Cristiano e tá tudo certo. Bom, galera, eu acho que a gente conseguiu dar uma passada bem legal, né? É difícil falar de uma equipe que nem jogou ainda, né? Então a gente tem que ser um pouco, não especulativo, mas analisar com base no que o elenco de hoje fez de maneira espalhada por seus respectivos times nas temporadas passadas, juntar tudo, pensar no perfil técnico da equipe e tudo mais e ver o que a gente acha que pode rolar. Mas eu imagino que a gente tenha conseguido um bom resultado. Agradeço demais a audiência de vocês.
Lembrando, amanhã, mais um podcast sobre mais uma equipe do NBB. Eu estou pegando o cronograma certinho. Amanhã é sobre o Corinthians, que podcast sobre o Timão aí, que parecia que ia ser um time bem simplinho e de repente começou a contratar também, né? Vamos falar bastante disso. Peço mais uma vez o like de vocês nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify, seja lá onde vocês estiverem nos ouvindo, nos assistindo. Bom, agradeço também mais uma vez a participação de Fábio Toledo, que estará aqui conosco nos outros podcasts. Muito obrigado, Fábio. Abraço! E também ao nosso convidado, Daniel Oliveira, que as portas estão abertas, escancaradas para o nosso podcast. Pode voltar quando quiser. Obrigado por mais uma participação aí. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Fábio. É sempre um prazer estar aqui falando de basquete com vocês. Eu gosto muito de participar. Muito obrigado por mais um convite. E obrigado a vocês também que estão aí nos ouvindo. Peço que vocês entrem lá, Repórter NBB, sigam lá no Twitter e no Instagram. E também, já estava quase esquecendo aqui, olha só do que eu esqueço. O Fábio deve estar me matando na casa dele essa hora, em pensamento. Nosso PicPay, né, galera? Agora temos o PicPay da Locomotiva Esportiva. Se você tiver a disponibilidade e quiser nos apoiar financeiramente com qualquer valor que você conseguir, pode ser centavos, pode ser milhares de reais, depende da sua situação e do seu desprendimento e do seu apreço pelo nosso conteúdo, certo, galera? @locomotiva_esportiva. Qualquer ajuda a gente agradece muito para manter o projeto funcionando e quem sabe, né, até com upgrades ao longo da temporada, dependendo do que a gente conseguir. Bom, finalizo com isso então, com esse jabá e essa passada de chapéu básica no podcast de hoje. Muito obrigado, galera. Até amanhã e falou!